E Deus, Ele sabe disso. Louvado seja Deus. Também louva a Deus por Deus Ele sempre falar no coração dela sobre o projeto ao qual semeando em vidas, porque eu sei que Deus, isso é apenas um começo que Deus já tinha confiado e falado por intermédio dos profetas lá atrás. Glória! Espírito Santo de Deus, e o Senhor, Ele nos deu um privilégio hoje de podermos caminhar junto em direção, dentro de uma visão. Louvado seja Deus. Juntos jamais seremos vencidos, para a honra e glória, louvor do nome do Senhor. Também eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor, Ele ministrou no meu coração de diversas formas. Eu gostaria de trazer uma palavra, eu tomei e trouxe para mim, porque é uma palavra muito linda, ao qual o homem de Deus, o presbítero que estava aqui, enfatizando, segundo a palavra de Deus, fala sobre 4 homens e sobre atitudes. Louvado seja Deus, sobre aquilo que eles conquistaram por intermédio de uma atitude. Foi muito forte, mas o Senhor ministrou algo no meu coração. Uma carta de apóstolo Paulo aos Efésios, aleluia, capítulo 6, versículo 12. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu poderia hoje trazer um tema, louvado seja Deus, colocando, entendendo as armas ao qual nós, a igreja do Senhor, temos que lutar. Louvado seja Deus. E é uma palavra muito forte, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que confrontaram eles, e também me confrontou. Aleluia. Louvado seja Deus. Efésios aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, meus irmãos: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde o século. Pode deixar agora. Pode deixar. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse versículo. Amém. Feche seus olhos por alguns instantes e vamos orar. Soberano e eterno Deus, ó Deus Santo, Pai, viemos, Pai, diante do Teu, Senhor meu Deus, aleluia, dos Teus olhares, diante dos Teus cuidados, meu Deus. Sim, Jesus. Desde já, Pai, te agradecendo. Pai, lhe pedimos, Pai querido, porque sabemos que sempre tem do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, diante de nós e atrás de nós, pessoas que necessitam de uma palavra. Aqui, Senhor, sabemos que somos nós, mas no nosso derredor sabemos que há uma movimentação, e essa movimentação, sabemos que a tua palavra, ela nunca voltará vazia, meu Deus. Então, meu Pai, eu peço diante do Senhor, que o Senhor, Pai, venha ministrar em vida de pessoas, porque sabemos, Pai querido, Senhor da glória, que o Senhor é o dono desta casa e o dono deste lugar, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E colocamos tudo diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. É algo muito forte, e aqui eu vejo que sabemos que no mundo espiritual há uma batalha travada, universal, contra a igreja e contra a eclésia. Sabemos que hoje temos desafios, confrontos internos e externos, mas
quando eu vejo e olho que apóstolo Paulo, ele era chamado por Deus a desafios, porque não naquilo que haveria uma possibilidade de ele fazer, mas principalmente nas impossibilidades, pelo chamado de Deus, pela primeira, segunda e terceira viagem missionária. Ele começa a alertar agora um povo que se dedicava aos gentios que foram circuncidados, aos gregos e a outras pessoas, como eles lutassem e como eles deveriam agir, trazendo uma visão nos dias de hoje sobre aqueles que e aquilo que se move para destruir vidas, Aleluia. para colocar enfermidade em vidas, para colocar lepra em vidas, para cegar a vida de pessoas, para atormentar dentro dos lares, para trazer luta espiritual dentro de uma casa, para trazer tormento aonde há um relacionamento e aonde há um posicionamento dentro de uma visão eclesiástica. Aqui, louvado seja Deus, apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre as armaduras de Deus, sobre algo que nós devêssemos e deveríamos nos armar, porque existem demônios que são generais de batalha, existem demônios que têm exércitos e exércitos para destruir com voz de comando das trevas. Aqui agora ele começa a alertar para que nós, como igreja, se nós estarmos edificados e entender que essa luta travada entre o núcleo espiritual, aonde a igreja hoje ela caminha para resgatar almas, para semear em vidas, para dar mão àquele que está cansado, para poder entrar em ambientes aonde que está o império mal, para entrar em lugares que sabemos que hoje há um jugo espiritual, um príncipe de potestade sobre aquele lugar. Agora ele começa a falar para nós como nós deveríamos nos armar. E a palavra do Senhor diz que lá na carta, quando ele escreveu à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sabemos que a potência, louvado seja Deus, daquilo que o Senhor ele ministra aos nossos corações para fazer, para que nós venhamos evitar uma equação que vem do norte, da parte horizontal, louvado seja Deus, da batalha espiritual. Nós podemos estar hoje posicionados juntos diante de Deus, porque sabemos que aquilo que hoje não nos faz bem, nós conhecemos que nos lugares celestiais, os principados e potestades, eles lutam, eles colocam coisas nas mentes, nos corações, para desconstruir aquilo que Deus está construindo. Oh, glória! Aleluia! Todas as vezes que Deus ele faz e coloca um projeto e um plano de salvação, a Bíblia diz que Deus ele sempre vai lá, entra na casa, amarra o valente, e a Bíblia diz que ali começa uma limpeza dentro da casa,
Tudo aquilo que é ruim é tocado por fora. E a Bíblia diz que depois, a Bíblia diz que eles não vão lá. Eles ficam, eles vão e voltam a observar os espíritos malignos da onde eles tinham saído. E começam a observar aquela casa para ver se não está varrida e adornada, porque se tiver, assim diz as escrituras sagradas, ele voltaria e traria, essa é verdade, mais 7 piores. Então sabemos que a luta já está travada, e nós, como, louvado seja Deus, sacerdotes, como ministro do altar do Senhor, nós falamos agora: Satanás, pega a tua bagagem, sai de dentro das casas, larga coração, larga mente, porque tu és um derrotado. Nós temos autoridade para te repreender no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sabemos que eu separei alguns pontos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, oh glória, na carta, louvado seja Deus, de aleluia, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos tempos haveria um tempo de apostasia, que apostariam da nossa fé. E a Bíblia diz que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabemos que a batalha, ela é espiritual, extensiva. Sabemos que a mente, ela necessita estar com o capacete da salvação. aleluia. Aqui a Bíblia diz que o filho da fé, chamado Timóteo, Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, do apóstolo Paulo, ele começa a falar que nos últimos tempos apostariam alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Aqui eu aprendo um ponto. Existe uma parte da igreja que fica dando ouvido a espíritos enganadores, se deixando ser atormentado, e não tem sido ligado na videira verdadeira, porque acham que isso na verdade vem da mente. Nós temos que estar ligados. Colocou-me Espírito da verdade, sondei a saia. E aqui fala que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterização na sua própria consciência. Sabemos que a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, é a única que tem poder de entrar dentro da consciência e cortar, e limpar, e curar, e nos dar, louvado seja Deus, a direção verdadeira e a plenitude daquilo que é revelado por intermédio da palavra de Deus. Colocou-me, ela escuta o broquel, ela é espada de ataque, louvou-me, e ela penetra o ponto de dividir almas juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e o propósito, que é intenções do coração. Precisamos entender, querido, Deus Santo.
Oh, glória. Que há um confronto, há uma fúria de Satanás neste tempo contra a igreja. Entendam isso. Algumas das vezes não vamos entender a luta que se trava. É dentro do lar, é dentro da casa, é no serviço. Lavassai. Ele sai. Mas isso não significa que Deus não está na casa. Glória a Deus. Querido, entendo. Principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, eles não param. Eu quero dizer que cada um de nós temos 5 áreas que eu poderia citar agora: um lado emocional, um lado sentimental, um lado administrativo, um lado social, e saúde. 5 características que temos que ter cuidado. Glória a Deus. Para que a nossa saúde espiritual ela venha a crescer na face dessa terra. Precisamos nos alinhar, estar no centro da vontade de Deus. Oh, glória. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele escrevia a igreja, porque o sonho dele era de ir em Itália, em Roma. Capítulo 2, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século. Porque ele sabia que o Espírito te direcionaria a revelação dos confrontos que a igreja ela ia começar a ter na terra. Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Ele vai sair, Santo Deus de Israel, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente, nós não temos que nos conformar, porque sabemos que os dias já são maus. Como o apóstolo Timóteo ele falou no capítulo 4, versículo 1: nos últimos dias haveria apostasia. Muitos hoje apostam, mas vão ter que ver. Deus reina na sua igreja. Eu e você é igreja remida, lavada, louvado seja Deus, e imaculada do Senhor. Não temos mancha. O que o Senhor nos chamou para nós fazer, nós já levantemos e fizemos com excelência, para a honra e para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, a importância. Também peguei a lavassai, Espírito Santo. Aleluia. De Deus. Peguei também lá em Marcos, modelo, capítulo 8, versículo 14, que contra os principados e potestades dominadores do mundo, eles enviam os seus demônios e as suas castas. Que lá fala sobre um jovem, olha só, querido, o texto: jovem lunático. Por que jovem? Porque jovem faz parte do que? Da geração. E se nós vemos lá em Lucas e Mateus, fala da genealogia de Cristo. Sabemos e entendemos que ali passou as 14 gerações. E como hoje ele estava vendo, até mesmo ontem o presbítero estava vendo, eles viu 3 frutos de adultério, ao qual o Senhor ele revelou no seu coração por intermédio do pastor. Eu estava vendo sobre Tamar e Judá, sobre Pérez e Zerá. Aleluia. Espírito Santo de Deus, há uma guerra travada. Entendam isso. Para aqueles que o Senhor escolhe para ser cabeça, temos que vigiar em constante oração, orando em espírito, em verdade, sem cessar. Assim como o apóstolo Paulo ele falou lá em 2 Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, que temos que orar sem cessar.
Depois, no versículo 3, ele fala: não instigais o Espírito. Lavassai, Espírito Santo de Deus. Aqui sabemos que, aqui Marcos ele relata sobre um jovem, e sabemos que hoje, aonde nós estamos sendo bombardeados, é na juventude. Vimos a guerra espiritual que tem se travado em lares, mães desesperadas de ver seus jovens, os seus filhos na sarjeta, mulheres que se dedicam tempo na oração, dando os seus melhores. Lavassai, e Satanás tem lavassai, guerra, batalha espiritual. Lavandei, alabassai, mas sabemos quando tem um joelho, alabassai dobrado, e tem uma cara no pé, alabassai, nós sabemos que pode parecer um tempo, porque a palavra do Senhor diz que levantei lá em Esther, quando Mardoqueu, eles sabiam que tinha saído um decreto do rei, ele sentou na porta do palácio, se vestiu de saco e se sentiu de cinza, sinal de humilhação diante de Deus, fez jejum. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus atendeu o seu pedido e entrou com a misericórdia, e o nome do Senhor foi glorificado. Sai, Espírito Santo de Deus, temos que entender como nós podemos fazer para batalhar, para passar as adversidades, não segundo o curso deste mundo, mas segundo a palavra, xalabassai, porque sabemos que estamos no meio de uma guerra espiritual, xalabassia, e sabemos que no estado onde nós hoje estamos, do Rio de Janeiro, sabemos que há uma potestade sobre este lugar, alabassai, principados, que tem dominado estabelecimento, que tem dominado mente de pessoas, coração, voltando o seu coração. Louvado seja Deus, porque tem uma igreja no meio desse povo. Aleluia! Pequenininhos, mas no centro da vontade de Deus, homens e mulheres que oram e que marcham diante de Deus, oh, e nós queremos que o Senhor, Ele vem e observa, aleluia, e diz: vai lá, vai lá, anjo. Sabemos que, eu gosto muito de Daniel, sabemos que a Bíblia diz que, acho que é Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava 3 vezes ao dia, de algo que tinha sido revogado, ele conseguiu revogar por intermédio da oração. Depois a palavra do Senhor diz que mesmo, eu vou falar uma coisa aqui, que é importante, isso aqui eu não tinha separado, mas o Senhor me deu agora aqui. A Babilônia, ela sitiou Jerusalém, nos tempos do reinado de Joaquim. A Bíblia diz que no 3º ano de Joaquim como rei de Judá, Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém para obter alguns objetos de valor dentro do templo, e aí entrar dentro do palácio para saquear alguns jovens da aleluia. Por que jovens? Porque foi na casa do tesouro, porque ele quis entrar nas fortalezas e o Senhor permitiu. Porque aquele que está forte e aquele que sabe que é fortaleza que se torna coluna, temos que saber, se nós não vigiar, nós vamos ser sitiados. E que os nossos tesouros, que são tudo aquilo que nós sabemos que é um tesouro para nós, temos que orar para não ser tomado. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Mas o que me chama a atenção é que lá em Daniel capítulo 12, depois, quero ser breve, aleluia, a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria algo que jamais houve na terra, uma angústia
e uma aflição. E a Bíblia diz que Deus se levantaria do seu trono, enviaria Miguel, Xalavácia, que é o príncipe, para defender os filhos de Deus na terra. Aqueles que tivessem com seus nomes escrito no livro da vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, temos que entender, Espírito da verdade, que há hoje um caminho que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar. É um caminho que sabemos que trilhamos, mesmo renunciando, mas caminhando, porque a palavra do Senhor diz que aquele que leva, lá em Salmos capítulo 126, números 6 e 7, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, trazendo os seus feixes. Oh, glória! A Bíblia diz que quando o rei Ezequias, ele chorou, quando veio o profeta diante dele pedindo para que ele viesse colocar a casa dele em ordem, a Bíblia diz que houve um reconhecimento na hora do confronto. Ele chorou amargamente, e a Bíblia diz que o profeta se ausentou no choro, pelo poder de uma lágrima da pureza. Aleluia. Eu me identifico que uma pureza de coração, oh, glória, pode fazer o Senhor, ele revogar algo que o próprio Senhor mandou fazer. A Bíblia diz que antes de ele ter se ausentado, ele já voltou, e diz que Deus tinha dado mais 15 anos de vida. A Bíblia diz que Deus permitiu que o sol de Acás reclinasse 10 graus para te abençoar, meu filho, para te abençoar, minha filha. Deus para tudo, volta aquilo que já até mesmo passou, passa aquilo que na verdade era já para ter voltado, só para te abençoar. Toca em quem você nunca pudesse até mesmo imaginar, para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele pediu: Senhor, mas o que eu poderia fazer para entender se o Senhor me abençoaria? Já pensou quando o Senhor ele voltar 10 graus de algo que já se passou, o sol de Acás? Depois o Senhor ele falou que colocaria uma pasta de vinho na sua úlcera. E sabemos que úlcera é uma enfermidade que não se cicatriza. Aleluia. Ela sempre se abre. E hoje muitos que estão na igreja estão com úlceras espirituais, feridas que ainda não se cicatrizaram, que precisam ter cuidado de suas feridas. Porque sabemos que lá em 2 Reis capítulo 5, vamos falar do homem que vocês sabem que era um oficial, chefe do exército. É qual a campanha que nós vamos fazer no nome do Senhor Jesus. Semana que vem Deus vai dar vitória. Lavassai, aleluia, tinha couraça, estava em frente de batalha, mas quando tirava a couraça, havia algo que necessitava ainda ser, aleluia, ter um encontro com Deus. E muitas vezes nós estamos em frente de batalha, estamos em voz de comando, mas ainda em nós existe algo que ainda temos que ser purificados. Alabaçai. Ele quer passar. Mas voltando aqui em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 19, o que eu acho lindo é o que o Senhor ele falou. Ele respondendo lhe disse: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-nos-no aqui. Xalabaçal. Por que geração incrédula? Sabemos que temos uma geração, sabemos que temos vivido com a incredulidade, sabemos que estamos numa geração chamada Dídimo. Quem era Dídimo? Sabemos que era um dos discípulos escolhidos pelo Senhor, chamado Tomé. A incredulidade hoje tem sido uma mesmice no campo evangélico.
em cargos eclesiásticos. Sabemos que hoje, gente brigando pelo poder, rapaz, Deus que me perdoe, vão se converter, rapaz, vão ganhar alma e fora, xalabaçai, e vão nequevaçai, Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, eu vou falar, xalabaça, Glória. e eu sei, deixa Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, rapaz, meu Deus, oh, Santo. A Bíblia diz que não entenderam, lavação, porque tinha uma multidão, lavação, Oh, glória. porque no meio daquela multidão tinha um espírito imundo, que era jovem, oh, lavação. Aleluia. E aqui fala que se falou que era um filho que tinha trazido então uma mãe. E sabemos que mãe significa geração, filho daquilo que foi gerado, lunático, uma enfermidade que estava sendo gerada numa nação. Aleluia. Que viemos gerar a bagaça, não filhos, louvado seja Deus, ilícitos, pessoas desqualificadas e despreparadas para enfrentar a realidade, ao qual sabemos que temos uma luta travada. Temos que falar a verdade. Temos que falar da renúncia, que a luta que está travada, ela não vai parar. Oh, glória! E a Bíblia diz que trouxeram, quando ele viu logo o Espírito, isso aqui diz lá, queridos, lá em Marcos, a partir do versículo 14, mas agora eu estou no versículo 20, para os irmãos entenderem. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia se espumando. Babaçai. Aleluia. Sinônimo de principados e potestades, enviado por generais em campos de batalha, que vão lá e dão ordem no mundo espiritual para atormentar, xalavácia, glória a Espírito Deus. Santo de Deus. Depois eu peguei outro modelo, Espírito Santo de Deus. Deus Santo. Oh, meu Deus, Oh, glória. Espírito Santo de Deus. Aleluia, da baixa. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 1, o leproso e a purificação. O leproso purificado, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Espírito Santo de Deus. E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. E vimos aqui que na sequência de Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, fala o centurião de Cafarnaum, um homem de conceito. Centurião era um homem que estava no comando e que tinha autoridade sobre 100 homens. Louvado seja Deus, que teve que se humilhar debaixo do Senhor para pedir e reconhecer que só Jesus poderia dar realmente aquilo que ele precisava. E muitas das vezes nós, querido, que não temos absolutamente nada, que somos pobres, miseráveis,
bichinho, vermezinho de Jacó, achamos que somos alguma coisa, só porque colocamos um terno, um biquinho fino, demos glória, demos pulinho, já achamos que somos alguma coisa. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, aqui eu aprendo com esse centurião, a confiança que ele tinha não era naquilo que ele tinha e aquilo que gerava a ele confiança, mas a confiança que ele tinha era fora daquilo que ele tinha, daquilo que ele conheceu por intermédio daquilo que ele foi e viu que se revelou a ele. Hoje Deus tem se revelado na nossa nação de diversas formas. Muitos têm confiado naquilo que tem, muitos têm feito porque tem aquilo que tem, mas Deus não quer que confie naquilo que tem. Deus quer que nós devemos olhar para Ele. Aleluia! Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, o louvor dele. Depois eu gosto muito do 8. Se nós pararmos, vai perceber. Deus abençoe, querido. Jesus é contigo. Tem alabasta, Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 28 fala os endemoniados de Gadarenos. E nós sabemos a história que o Senhor passou trabalhando. Isso aqui também diz lá em Marcos capítulo 5, com um propósito. São 5 para as 9, irmãos. Vou respeitar o horário, vou terminar às 9 em ponto. Louvado seja Deus. Glória, aleluia. E passou ele de uma banda para o outro lado, com um propósito, porque ele sabia que aquelas pessoas que estavam lá estavam com medo, porque existe demônio, que as pessoas ficam com medo de fazer aquilo que Deus mandou fazer, que precisa que outras pessoas saiam de um lado para fazer aquilo que eles deveriam fazer. Espírito Santo de Deus, algumas das vezes são coisas que nós deveríamos fazer e a gente quer colocar em cima de outro. Sabemos que aquilo que Deus mandou nós fazer, que viemos fazer, e a Bíblia diz que o Senhor, os discípulos não entenderam, mas passaram para a banda de lá. A Bíblia diz que eles passaram pelo mar de Genezaré. Sabemos que o mar de Genezaré não era um mar, irmão. O senhor estava estudando, é um lago de água doce. Também falado, também pelo mar de Tiberíades, onde lá em João capítulo 21 ele fala, pela terceira vez apareceu aos seus discípulos. Mas isso aqui depois nós falamos outro caso, mas eu quero trazer, porque isso aqui para nós vai servir de reflexão. Lavar sai. Quando Jesus passou lá, o Senhor ele sempre foi lá e viu também sobre Jairo, a filha de Jairo, e depois viu que tinha uma mulher que precisava de ajuda. Então sempre quando Deus ele age e faz, ou enfim, para que nós venhamos nos posicionar, para que nós venhamos fazer, Deus ele sempre vai entender. Louvado seja Deus. Aleluia. Para que nós venhamos entender e fazer aquilo para alcançar outras pessoas, porque aonde nós estamos, pessoas estão sendo tocadas. Aonde nós estamos sendo enviados, pessoas estão sendo cicatrizadas. Aonde Deus tem enviado eu e você, pelo Espírito que está sobre mim e sobre sua vida, nós temos sido tocados por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós temos sido ministrados, não, mas o Senhor tem nos movimentado para curar e para libertar vidas de pessoas. Eu vou parar por aqui, tinha mais um pouco. Louvado seja Deus. Eu sempre gosto de ter um pouco mais da palavra, porque sabemos que a palavra é o que cura, a palavra que me libertou. Glória a Deus. Lava, sabe, Espírito Santo de Deus. E
Eu quero agradecer aqui a oportunidade. Aravassai. Deus, Ele ministrou no meu coração, meus irmãos, um relógio de oração. E o Senhor, Ele me mostrava que quando nós orávamos, durante 7 dias, um relógio de oração, nós oramos de 3 em 3 horas.